Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento nos celeiros, não haja vacas nos currais e as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco. Todavia, eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Alegremo-nos, pois, no Senhor. Que nesta noite você possa se alegrar, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor cuidou de nós e supriu as nossas necessidades. Até aqui o Senhor nos fortaleceu e nos deu vitória. Até aqui o Senhor nos trouxe livramento. Até aqui o Senhor nos trouxe sustento. Até aqui o Senhor nos trouxe fé e esperança. Até aqui o Senhor nos garantiu vitória. E graças à sua fidelidade é que nós estamos de pé. Quantas vezes o inimigo se levantou contra nós, tentando nos derrubar, tentando nos destruir, tentando nos afligir e nos consumir. Mas glória a Deus, porque nós servimos àquele que quebra o arco, que corta a lança e que queima os carros no fogo. Pois é, o nosso Deus é aquele que quebra o arco do valente. Por isso, nós permanecemos vivos, firmes e permanecemos na presença do Senhor. O laço se quebrou, como nos ensina o salmista no Salmo 124. O Senhor não nos deu por presa aos dentes dos nossos adversários. Pelo contrário, o laço se quebrou e como um pássaro nós escapamos. O laço da opressão, o laço da vergonha, o laço do pecado, o laço do desânimo, o laço da tristeza, o laço da angústia se quebrou. O laço se quebrou e como um pássaro escapamos. Que você e eu possamos agradecer a Deus nesta noite, porque o laço se quebrou. Aquilo que nos aprisionava, Maristela, Fabiane, Ruth, Carmen, Thelma, Maria José, Carol, Maria Lúcia, Maria Silvana, Sara Dias, Floresça, o laço se quebrou. E eu quero compartilhar esta palavra com muita alegria no coração. Porque na medida em que entendo que o meu Redentor vive, isso me traz segurança. Luísa Farias, Deus abençoe. Eu quero convidar você neste momento a compartilhar esta transmissão. Josiane Valer, bem-vinda, Deus abençoe. Compartilhe para que nós possamos alcançar muitas outras pessoas. Se você está comigo ao vivo pelo Instagram, vem aqui nesse cantinho inferior, toca nessa setinha e convida quem você puder. Érica Araújo, bem-vinda, Deus abençoe. Se você está comigo ao vivo pelo Facebook, também pode compartilhar e assim convidar muitas pessoas
para participarem conosco nesta noite. Porque, glória a Deus, o laço se quebrou. Mariana Medeiros, bem-vinda, Deus abençoe. Sabe aquela prisão que te mantinha acorrentado? Sabe aquela cadeia que te mantinha limitado, preso, oprimido? Se quebrou pelo poder de Deus. O laço se quebrou. Você é livre para o louvor da glória do Senhor. Na sua vida, o laço se quebrou. Na sua casa, o laço se quebrou. Na sua família, o laço se quebrou. Na sua parentela, o laço se quebrou. No seu trabalho, o laço se quebrou. Lá no ministério, o laço se quebrou. Dentro da tua casa, o laço se quebrou. Lá no seu trabalho, o laço se quebrou. Tatiane Costa, bem-vinda, Deus abençoe. Você é livre para o louvor da glória do Senhor. Sua casa, sua família está livre para o louvor da glória do Senhor. Marcos Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Porque o laço se quebrou. Portanto, nos alegramos. Eu dizia no início, todavia eu me alegrarei. Exultarei no Deus da minha salvação. O laço se quebrou. Aquilo que te oprimia e te mantinha amarrado, se quebrou. Não há mais nenhuma condenação. Paulo escreve isso aos Romanos, para aqueles que estão em Cristo. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação. O laço se quebrou. O laço do pecado, da morte, se quebrou. Jesus pagou o preço. Jesus já tomou sobre si as nossas dores. Pelas suas feridas, nós somos curados. Ellen Viana, bem-vinda, Deus abençoe. O laço se quebrou. Compartilhe para que possamos anunciar essa palavra para muitas pessoas na noite de hoje. O laço se quebrou. Você está livre. Sua casa está livre. Sua família está livre. Frida Salete, bem-vinda, Deus abençoe. O seu trabalho está livre. Reginaldo Santos, bem-vindo, Deus abençoe. Porque o laço se quebrou. Você pode simplesmente erguer a sua cabeça e agradecer. Porque Jesus já fez o que era necessário ser feito. Tanto é que ele disse, está consumado. Essa foi, sem dúvida alguma, a frase mais poderosa dita por um ser humano sobre a terra em todos os tempos. Está consumado. Por isso o laço se quebrou. Amandinha Chaves, bem-vinda, Deus abençoe. Está consumado, ele pagou o preço, está quitado, está pago. O laço se quebrou. Se o inimigo se levanta, ele vai cair novamente. Porque o laço se quebrou. Raiane Agra, bem-vinda, Deus abençoe. E eu quero orar com você. Prometo ser breve. Alessandra Pontes, Tata Silva, Deus abençoe. Declare, tome posse. Profetize pela fé. Em nome de Jesus. Porque o laço se quebrou. Aquilo que te oprimia, Priscila Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Aquilo que te reprimia, Andressa Lira, bem-vinda, Deus abençoe. Está quebrado. Você está livre. E eu quero orar com você. Erga sua cabeça, não fique aí desanimado.
Não fique aí aflito, preocupado, ansioso. Lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O laço se quebrou. Lembre-se dessa palavra e eu quero deixá-la como uma referência para a tua vida. Não se esqueça, quando você se sentir desanimado, quando você se sentir sem forças, Maria Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Quando você se sentir absolutamente aborrecido e enfraquecido, diga. O Salmo 124, versículo 7, final do versículo diz que o laço se quebrou e nós nos vimos livres. Salmo 124, verso 7. O laço se quebrou, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Eu sou livre, você é livre. Elis Mota, bem-vinda, Deus abençoe. Livres para o louvor da glória do Senhor. E eu quero orar com você, porque o laço se quebrou. Léa Souza, bem-vinda, Deus abençoe. E nós estamos aqui para tomar posse dessa palavra. O laço se quebrou. Aquilo que te amarrava está liberado. Você pode simplesmente erguer a sua cabeça e glorificar a Deus. Porque o laço se quebrou. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Agradeça a Deus. Porque pela cruz, Jesus quebrou o laço. Por intermédio da obra da cruz. Ana Silva, bem-vinda. Deus abençoe. E por isso eu posso então tomar posse da promessa. Magda, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu não preciso ficar mais apreensivo. Márcio Lima, bem-vindo, Deus abençoe, porque o laço já está quebrado. Laço é armadilha. O laço do passarinheiro. Nora Ney, seja bem-vinda, Deus abençoe. Laura Cedres, bem-vinda, Deus abençoe. O laço, a armadilha, a cilada está quebrada. Você está livre. Francivânia, bem-vinda. Deus abençoe. Não existe mais amarra. O laço se quebrou. O laço se quebrou. E você se sente aí desanimado, desacorçoado, totalmente desnorteado, desorientado, chateado, aborrecido, acabrunhado. Eu quero te dizer nessa noite, o laço se quebrou. Agradeça. Nadir do Carmo, bem-vinda, Deus abençoe. Miriam Abdus, Deus te abençoe. Você está livre e quer motivo mais forte para agradecer? O laço se quebrou. E nós estamos aqui para tomar posse dessa palavra e começar a nos preparar para aquilo que virá, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Santiago, seja bem-vindo, Deus abençoe, Tago Santiago. Porque o laço se quebrou na sua vida. Não existe mais nenhum tipo de amarra. Não existe mais nenhum tipo de cadeia. Não existe mais nenhum tipo de opressão. Porque o laço se quebrou. Adriana Oliveira Costa, Isete, sejam bem-vindas, Deus abençoe. O laço se quebrou. Você pode então se deparar com o seu problema e dizer assim: problema, eu tenho uma notícia para te dar. O laço se quebrou. Ou dificuldade, eu tenho uma notícia para te dar. O laço se quebrou. Judite Lopes, bem-vinda, Deus abençoe. Ou preocupação, eu tenho uma notícia para te dar. O laço se quebrou.
Mais Souza, bem-vinda, Deus abençoe. O laço se quebrou. É por isso que Jesus fala, não andeis ansiosos com coisa alguma. O laço se quebrou. Franz Rosana, bem-vinda, Deus abençoe. Você está totalmente livre. Você está completamente livre. E por que continua com essa cara de amarrado? E por que continua com essa cara de pobre coitado? Tatiane Justus, bem-vinda. Eunice, bem-vinda, Deus abençoe. Por que continua com essa cara cabrunhada? Cara fechada. O laço se quebrou. O laço se quebrou. E quem fez isso foi Jesus. Nilda, seja bem-vinda, Deus abençoe. Jesus quebrou o laço. Fátima Araújo, Yali Glória, Deus abençoe. Ivoneide Amélia, bem-vinda, Deus abençoe. O laço se quebrou. É por isso que eu declaro, eu sei que o meu Redentor vive. Ele quebrou o laço. Ele quebrou o laço. Mete logo um sorriso nessa sua cara. Meirinha Cândida, bem-vinda, Deus abençoe, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Magnólia, seja bem-vinda, Deus abençoe. O laço se quebrou. Pode começar a dançar. É por isso que Davi dançou na presença de Deus. Não tinha amarra, não tinha laço. Yara Cristine, bem-vinda, Deus abençoe. Por isso eu posso dançar, saltar de alegria. Exato, eu sou livre. Enquanto lá no mundo o povo está amarrado, eu sou livre. Porque o laço se quebrou. Rafael Costa, bem-vindo, Deus abençoe. Ter problemas não me impede de ser livre, porque o laço se quebrou. Ter aflições não me impede de adorar a Deus, porque o laço se quebrou. Comece a se alegrar. Ainda, por isso eu iniciei a live dizendo isso, que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, etc, etc, etc. Todavia eu me alegrarei. Sueli da Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Não perca a alegria, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Sem alegria não tem força. E aí fica aquele bando de crente fraco, 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 tô fraco, tô fraco, tô fraco. Parece aquela galinha chamada galinha da Angola. Aí fica desesperado, ora por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim, tá, crente, vocês oram. Não, o laço se quebrou. Em tudo dai graças, porque o laço se quebrou. Isso não significa que não haja problemas, mas o crente passa pela prova alegre. Maria Verônica, bem-vinda, Deus abençoe. O crente passa pela prova cantando louvor. Quem se lembra do que Paulo e Silas fizeram na prisão? Os açoitaram, os acorrentaram, prenderam-nos ao tronco, lá no cárcere inferior, e eles começaram a glorificar. Na prisão eles eram livres. Tem gente que anda por aí livre, mas está na prisão. Paulo e Silas na prisão estavam livres, porque ninguém poderia calar o adorador. Ninguém pode calar o adorador que existe dentro de nós. Ninguém pode silenciar o adorador que existe dentro de você. Porque o laço se quebrou. O véu do templo se rasgou. Quando Jesus disse, está consumado. Jaqueline, seja bem-vinda. Deus abençoe. O laço se quebrou. Isso precisa mais motivo do que esse para agradecer. O laço se quebrou. O laço se quebrou. E porque ele vive, posso crer no amanhã.
Porque Ele vive, temor não há. Diva Viana, bem-vinda, Deus abençoe, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O laço se quebrou. Pai, muito obrigado porque o laço se quebrou. O laço se quebrou na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão conosco nessas lives. Muito obrigado, Pai, porque o laço se quebrou na vida de cada um desses cujos nomes estão escritos nas páginas dos cadernos de oração. Muito obrigado. Muito obrigado porque o laço se quebrou na minha vida, na minha casa e na minha família. Muito obrigado, Pai, porque o laço se quebrou no meu ministério, nos meus pensamentos, na minha alma. O laço se quebrou. Roseli Lopes, bem-vinda, Deus abençoe. Por isso, Pai, nós agradecemos a Deus nessa noite. Nós bendizemos o nome do Senhor, porque o laço se quebrou e já não há mais nenhuma condenação. Nós te exaltamos e glorificamos, Pai, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas suas feridas nós somos curados. O laço se quebrou, porque Jesus pagou o preço. Ele se fez maldito em meu lugar. E graças a Ele, o laço se quebrou. Paula Bispo, bem-vinda, Deus abençoe. Que a recompensa está garantida. A recompensa está garantida para aqueles que servem a Deus. Porque o laço se quebrou. Muito obrigado, Pai, por todas essas pessoas que nos acompanham e por essas cujos nomes estão escritos aqui nos cadernos de oração. O que eu te peço, Senhor, é que o teu Espírito complete a obra e faça o milagre. Daniane Melo, bem-vinda, Deus abençoe. Obrigado. Porque em cada um de nós o laço se quebrou. Somos livres para o louvor da glória do Senhor. Porque o laço se quebrou. Obrigado, Jesus. Reconhecemos, Pai, nessa noite o quanto Tu és fiel e nos rendemos aos Teus pés, porque o laço se quebrou. Completa a Tua obra na vida de cada um que está aqui e de cada um dos que estão escritos os seus nomes aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Jamais se esqueça. Quando você se sentir desanimado, triste, aborrecido, deprimido, lembre-se que o laço se quebrou. Lembre-se que Jesus já pagou o preço. Lidiane Faustino, bem-vinda, Deus abençoe. Lembre-se que Jesus já resolveu a parada. E Ele disse, está consumado. Ele tomou sobre si o que nos afligia. E agora a nós nos cabe simplesmente levar aquilo que a palavra de Deus nos determina. Kelly Amorim, bem-vinda, Deus abençoe. Cabe a cada um de nós executar aquilo que a palavra de Deus determina. Porque a nossa recompensa será entregue. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre as recompensas. E sobre como garanti-las diante de Deus. Selma Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Eu não vou perguntar quem quer recompensas do Senhor, porque todos querem. Mas existe um porém aqui muito interessante. Se você abrir a sua Bíblia,
No Evangelho de Mateus, capítulo 10, a Bíblia diz com muita clareza: no versículo 42, apenas o versículo 42 já nos servirá de ensinamento nesta noite. Serei breve. No capítulo 10 de Mateus, versículo 42, está escrito: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Galardão, que significa recompensa. Ou seja, aquele que der, ainda que seja um copo de água fria, a um dos meus discípulos, de modo algum perderá a sua recompensa. Sabe, queridos, aqui fica uma palavra muito específica de Jesus para nós. Tem muita gente fazendo uma porção de coisa para ter recompensa, tentando negociar com Deus. Escute com atenção. Senhor, eu vou me consagrar, eu vou jejuar, eu vou fazer campanha, eu vou orar de madrugada para o Senhor me dar. Tudo isso é importante, mas não é para o Senhor me dar. A Bíblia diz aqui outra coisa a respeito de recompensa. Simone, seja bem-vinda, Deus abençoe. Aqui ele diz que de modo algum perderá a sua recompensa aquele que der, ainda que seja um copo de água fria. Você quer ter recompensa? Dê. Mas eu vou dar o quê? Ainda que seja um copo de água fria. E aqui essa palavra tem uma versão, uma observação muito clara. Marcela Barbosa, seja bem-vinda, pastora, Deus abençoe. Águida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Escute com atenção. As pessoas, quando leem esse texto, prestam atenção na água. Mas a água é Jesus. Simone Lima, bem-vinda, Deus abençoe. A água é Jesus. Jesus disse: eu sou aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. Ivonete Barbosa Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Então a água é Ele. Janaína Portugal, bem-vinda, Deus te abençoe. A água é Ele. E as pessoas leem esse texto e ficam pensando na água. Você para de pensar na água, foca no copo. Porque o copo sou eu. Você está entendendo essa palavra? Você está entendendo? A água é Ele, o copo sou eu. Eu tenho que estar cheio dele para levá-lo às pessoas. O copo sou eu, e aqui fica uma palavra. Como é que está o seu copo? Você está cuidando bem do seu copo? Porque Jesus deu uma chapuletada, ele deu uma tunda nos fariseus, bem dada. Lá no capítulo 23 do mesmo Evangelho de Mateus, ele fala assim: ai de vós, André Pereira, bem-vinda, Deus abençoe. Escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Fariseu cego, versículo 26. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. A água é Ele, o copo sou eu. Liliane Costa dos Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Gil Grandizoli, bem-vinda, Deus abençoe. Então tem que ser um copo limpo, mas um copo limpo de dentro para fora, não de fora para dentro. Os fariseus limpavam de fora para dentro. É por isso que Jesus batia, dava uma tunda bem dada neles, dizendo assim: vocês são condutores cegos, você come o mosquito e engole o camelo. Porque vocês querem limpar o copo por fora, mas por dentro ele está cheio de sujeira. Cuide do seu copo e você terá recompensa. Cuide do seu copo. Você é o copo que tem que estar cheio da água que é Ele. E essa água vai ser servida através da sua vida.
Presta atenção nessa palavra. As pessoas não prestam atenção e confundem as coisas. E a Bíblia diz, vocês erram por não conhecer as Escrituras. O copo é você e a água é ele. Você tem que estar cheio da água. Mas para que a água encha esse copo, você tem que estar com o copo limpo. Mas limpo de dentro para fora. Neide França, bem-vinda, Deus abençoe. Os fariseus limpavam o copo só por fora. É por isso que Jesus dizia assim, vocês são como sepulcros caiados. Denis Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Você quer ter recompensa? Cuida do copo. As pessoas, aqui agora eu vou facilitar para você. As pessoas falam do vaso. Nesse caso, copo e vaso se assemelham. Ana Belo, bem-vinda, Deus abençoe. Nesse caso, copo e vaso se aproximam. O vaso que contém a unção, o copo que contém a água. O vaso tem que estar em ordem, o copo também. E aquele que der de beber, ainda que seja um copo de água fria. Luciana, seja bem-vinda, Deus abençoe. Luciana Romão Spinelli. Presta atenção nessa palavra, para que isso fique tão claro e você não tenha mais dúvida. O copo sou eu, a água é ele. Para eu dar essa água e ter a recompensa, o copo tem que estar limpo. Como é que está o seu copo? Cuide do seu copo. Cuide do seu copo. Como é que está o seu copo? Porque em relação ao vaso, todo mundo conhece a palavra, o vaso não está bom, ele vai lá e quebra e faz outro. Tá bom? Ah, mas como é que está o seu copo? O seu copo está limpo? Lembra do que Jesus disse para Simão Pedro, vós já estáis limpos pela palavra. Se o teu copo está sujo, você precisa de mais palavra. Tayane Cruz, bem-vinda, Deus abençoe. E as pessoas confundem, tanto é por isso que eu amo a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que me limpa. Daniel Silva, bem-vindo, Deus abençoe. E é o que está faltando, a igreja hoje tem tanta coisa, tem live de tanta coisa, mas não tem live de ensino, de palavra para limpar o copo. Copo em espanhol é vaso, você vê como as coisas se assemelham, Laura? Porque aqui a ideia é recipiente. Ok? Perceba que as pessoas precisam entender melhor a palavra. Porque querem a recompensa. Mas para ter recompensa fazem campanha, fazem jejum, fazem. A recompensa vem quando você dá um copo de água fria e o teu galardão, a tua recompensa será garantida. Isso é tão sério que se você der um copo de água fria a um profeta, você tem o galardão do profeta. Recompensa. Mas a recompensa, por isso que a Bíblia fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo no caráter do justo receberá o galardão do justo. Isso é o versículo 41 de Mateus 10. Veja como a palavra ela vai se aperfeiçoando, ela vai se encaixando, ela vai se explicando. E nós precisamos conhecer a palavra. E é por isso que nós estamos aqui, nós, Alexander Montresol, todos os dias, há 971 dias, levando cura através da palavra de Deus. Levando cura. Rejane Lino, bem-vinda, Deus abençoe, através da palavra de Deus. E não posso abrir mão da palavra, porque é a palavra que limpa o copo. Cuide do seu copo. Como é que está o seu copo? Cuide do seu copo. Como é que está o seu copo? Busque na palavra o que ainda é necessário para que você esteja com o copo limpo, cheio de água fresca, para receber sua recompensa.
em nome de Jesus. Cuide do seu copo. Que Deus te abençoe, te dê uma boa noite, um bom descanso, uma excelente quinta-feira, e se Deus assim nos permitir, amanhã estaremos de volta. Até lá, um grande abraço, fiquem com Deus. Elisângela Maria, bem-vinda, Deus abençoe. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Cuide do seu corpo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Shalom.